Quer diminuir os gastos da sua empresa e aumentar a competitividade? Se a sua empresa paga a partir de R$ 9.000 por mês na conta de luz, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40%. Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. A sua empresa também pode economizar com a líder em energia renovável no Brasil. Engie, sua parceira no Mercado Livre de Energia. Pois é, gente, o final de semana já foi aí um verdadeiro ensaio de como será o nosso verão. As temperaturas foram extremamente elevadas. No norte do estado, a cidade de Três Barras registrou sensação térmica beirando os 50 graus. No Vale do Itajaí, em várias cidades, a sensação chegou aos 46 graus. Alice Amaro está chegando, está ao vivo lá na nossa redação integrada e traz mais informações para a gente. Alice, conta mais sobre essas marcas tão impressionantes do final de semana. Muito bem-vindo, boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você, para quem está com a gente. Pois é, calorão, aquela sensação de clima abafado e agora, aqui no final da tarde, em Florianópolis, também um vendaval, viu? Claro, isso tudo reflexos do nosso clima instável, né? A gente tem noticiado isso com bastante frequência e também por conta do fenômeno do El Niño, tem mexido um pouquinho com o clima aqui na região de Santa Catarina. No fim de semana, esse calorão fez a alegria de muita gente, né? Quem pôde aproveitar, mas também causou desconforto, viu? Santa Catarina registrou no fim de semana a sensação térmica mais alta do país. 47 graus Celsius foi a sensação que tiveram os moradores lá de Indaial, no Vale do Itajaí. E outras cidades, como você já antecipou, também tiveram uma sensação térmica muito parecida. Ascurra, Timbó, Gaspar e Pomerode tiveram aí a sensação térmica na casa dos 46 graus. E esse calorão, é claro, acaba resultando, né, nas tempestades, nas chuvas temporais isolados, né, e acaba ocorrendo aqueles estragos que a gente tem acompanhado. E hoje, no final da tarde, com a chegada da chuva, que chegou agora há pouco aqui em Florianópolis, um vendaval atingiu o centro da cidade e acabou afetando a decoração de Natal instalada pela Prefeitura no Largo da Alfândega. Essa decoração caiu, parte, né, dessa decoração caiu e acabou atingindo 3 pessoas. São 3 senhoras, 2 delas foram levadas pela ambulância do Corpo de Bombeiros e uma delas foi atendida no local, não teve ferimentos mais graves. Nós procuramos o Corpo de Bombeiros para saber a situação dessas vítimas, mas a gente ainda não teve retorno. Eu atualizo assim que a gente tiver essa informação do Corpo de Bombeiros. O secretário de Segurança e Ordem Pública, o Coronel Araújo Gomes, deu mais detalhes sobre essa ocorrência que aconteceu no meio da tarde aqui no centro. Vamos ver. A Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, que é responsável por essa atividade, já foi notificada, já acionou a empresa que é a responsável pela instalação e pela decoração. A Polícia Civil foi acionada para verificar o local e a gente vai esperar a apuração para identificar as causas. Ficamos na torcida aí para que elas estejam bem, né? Ainda falando sobre o clima e sobre o calorão, a Ipagre-Ciran já confirmou que dezembro deve ser marcado pelas altas temperaturas e também por chuvas acima da média, ou seja, já fica o alerta aí pelo que vem pela frente aí no mês de dezembro, tudo por conta do fenômeno El Niño. O mês de novembro também não foi diferente, né? Santa Catarina registrou 6 tornados e a gente só está perdendo para Oklahoma, nos Estados Unidos, como as regiões mais afetadas por este tipo de fenômeno. A gente vai ver mais detalhes agora na reportagem da Karina Kopp. O sul do país é a segunda área do mundo com maior incidência de tornados. Só perde para Oklahoma, nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de ocorrências desse fenômeno, fazendo com que a região registre hoje 70% dos tornados que acontecem no Brasil. As características do aparecimento de tornados aqui na região sul estão relacionadas principalmente à presença de frentes frias, a sistemas de baixas pressões, né, a influência de jatos de baixos níveis e até mesmo ciclones que estão ali próximos à costa também podem influenciar. Só no mês de novembro foram registrados 6 tornados em Santa Catarina, em diferentes regiões. Por isso, o trabalho de monitoramento da Defesa Civil é mantido 24 horas por dia em tempo real. Quando há um alerta mais preocupante, os moradores das cidades que podem ser atingidas são avisados
pelo celular. Com até 3 dias de antecedência, nós alertamos para as condições perigosas do tempo que podem acontecer e depois a gente entra num outro nível de monitoramento que é o alerta de curtíssimo prazo. A gente acompanha os dados de radar, dados de imagens de satélite, dados de descargas elétricas e todas as assinaturas de possíveis tempestades severas. Os tornados provocam destruição por onde passam. Em Rio das Antas, oeste do estado, uma cratera chegou a se abrir em uma rodovia. Adamir, que mora no interior do município, viu o tornado passar próximo de sua casa. Ele veio pelo rumo da minha casa, daí uns 10 metros na frente da minha casa ele desceu de novo. Daí ele arrancou as árvores que tem na frente da minha casa, torcendo aquele cone. Foi uma coisa que nunca mais peço a Deus para ver, foi um susto enorme. Apesar dos danos causados pelos tornados no último mês, não houve vítimas. Não houve vítimas, mas prejuízo sim, bastante, viu? São 60 milhões de reais por ano em prejuízos com as tempestades aqui em Santa Catarina e 4 milhões de reais em prejuízos com os tornados. Foram 6 tornados, como a gente viu aí na reportagem da Karina Kopp, e por pouco não tivemos o 7º, viu? Em Praia Grande, na noite do último sábado, um vendaval afetou 8 famílias por lá. Uma residência ficou destruída e outras tiveram o telhado parcialmente afetado. Existia uma dúvida se era um tornado, se era só um vendaval, mas a Epagre-Cirã confirmou agora há pouco que se tratou, então, de um forte vendaval com ventos que chegaram a 120 km por hora. As famílias atingidas receberam assistência com alimentos, kits de higiene e, no total, 23 pessoas receberam atendimento em Praia Grande. Mais uma ocorrência para a gente registrar aqui, diante de tantas, né, que a gente tem noticiado aqui. E a gente, é claro, continua sempre com os radares ligados. Márcia. Com certeza, Arlis Amaro, obrigada pelas suas informações.